E vamos direto para o primeiro assunto, porque há pouco tempo atrás, a primeira-dama, quase que uma ministra, uma presidenta em exercício, a Janja, ela foi hackeada, não só no computador, mas mentalmente, porque ela falou alto a parte que a gente fala baixo normalmente, como a gente diz aqui em inglês, quando ela disse que se tudo der certo, o Bolsonaro ia ser preso. E eu estou, desde o ano passado, aqui dizendo que o Bolsonaro seria um processo em duas fases, primeiro inelegível, com certeza absoluta, e depois ele seria preso. E certamente eu não errei, porque logo no meio do ano o Bolsonaro já tinha sido tornado inelegível, ainda tem outros processos que podem torná-lo hiperinelegível, sem os direitos políticos, nos tribunais eleitorais, superiores, etc. E desde que o Bolsonaro já deixou o cargo, o aparato estatal partiu para ele, para cima dele, com força total, muito a semelhança do que aconteceu aqui com o Trump nos Estados Unidos, mas é claro com aquele tempero meio de várzea do sistema legal brasileiro. Né? Aqui o império das leis ainda resiste um pouquinho. E desde que o Bolsonaro decidiu voltar ao Brasil, onde eu acho que foi um grande equívoco, ele teve o braço dele direito, o coronel Cid, preso, a casa dele invadida pela Gestapo, sob o mandado de busca e apreensão. Ele prestou já mais de meia dúzia de depoimentos lá na sede da Gestapo, passou a ser investigado por uma porção de coisas. Ele teve a questão das joias pessoais que foram vendidas, que podiam ser vendidas, mas ao mesmo tempo talvez não pudessem, dependendo do que um tribunal de contas acha, que conflita com a portaria da lei. Teve o caso da suposta vacina que ele não tomou, mas o cartão diz que ele tomou, mas na verdade nunca era para ele ter tomado mesmo, e não era para ninguém tomar, que exceto se a pessoa estivesse precisando mesmo, porque esse troço acabou deixando de ser exigido ao longo dessa palhaçada inteira. E, é claro, teve a suposta incitação ao 8 de janeiro, embora o Bolsonaro estivesse nos Estados Unidos à época, e ele tivesse se manifestado até contra a ação dos manifestantes no Twitter. Mas ontem, nesse apanhado das coisas, uma peça se movimentou nesse tabuleiro. E eu vou ler para vocês aqui uma notícia. Todas as notícias que eu leio aqui, em geral, são do meu locals.com. Então você pode entrar no realpfigueiredo.locals.com, você vai receber as notícias que eu considero mais importantes por e-mail, algumas coisas, análise, etc. Mas as notícias que eu vou abordar no programa você recebe por e-mail se cadastrando no locals.com, absolutamente de graça, não precisa ser meu apoiador para ter acesso às notícias que eu leio aqui. E a notícia é que o subprocurador responsável por inquéritos do 8 de janeiro deixou o cargo. Carlos Frederico Santos era o coordenador do grupo que tratava dos atos. E aí a notícia aqui, o Carlos Frederico, que ocupava o cargo de superprocurador, não, meio, mas de subprocurador-geral da República, renunciou à coordenação do grupo estratégico de combate aos atos antidemocráticos. A sua saída foi oficializada no Diário Oficial da União nessa segunda, ontem, 18 de dezembro, com a chancela da então procuradora-geral interina Elisete Ramos, enquanto o Gonê estava tomando posse. Com a renúncia de Santos, ele deixa de participar das investigações relacionadas aos eventos 8 de janeiro. Sob sua coordenação, a Procuradoria-Geral da República denunciou 1.413 indivíduos, incluindo 1.156 incitadores, 248 executores, 8 agentes públicos e um financiador por envolvimento nos tais dos atos extremistas. O Carlos Frederico havia manifestado anteriormente que considerava justificadas investigações sobre as ações do presidente Jair Bolsonaro, tanto antes quanto depois do ocorrido no 8 de janeiro. E a gente vai falar sobre isso. O cargo do PGR agora é ocupado pelo o Paulo Gonê Branco, que assumiu o posto nessa mesma segunda-feira, ou seja, o Carlos Frederico sai com a entrada do Gonê. A saída é vista como um procedimento padrão diante da nomeação de um novo PGR, mas não necessariamente, a gente vai falar sobre isso. Como as ações da PGR estão sob a égide do Procurador-Geral, cabe ao Paulo Gonê decidir quem assumirá a função daqui para frente. Diante desse cenário, a grande questão que se apresenta é se o novo procurador atuando no caso trará uma abordagem mais garantista, que é a linha do direito que procura preservar as garantias individuais dos processados, dos réus, buscando estabelecer a legalidade nos casos em questão, ou se adotará uma postura ainda mais rigorosa em relação aos chamados bolsonaristas. E essa é a notícia.
E aqui eu quero, as óticas que eu quero abordar são as seguintes: a ótica principal é essa aqui. Segundo o que eu chamo de o plano Janja, né, que é aquele onde, se tudo der certo, o Bolsonaro será preso, a dúvida é: a saída do Carlos Frederico, ela faz parte desse tudo dar certo ou não? Peraí, desculpe interromper esse vídeo, mas é que eu continuo censurado pelo STF. Além deles cancelarem o meu passaporte, congelarem todas as minhas contas bancárias e bloquearem as minhas redes, agora eles também querem proibir os meus vídeos no Brasil. Você pode continuar me acompanhando seguindo o meu segundo canal, que é o canal de cortes. Mas melhor ainda é se inscrever no meu canal do Rumble, que é o concorrente do YouTube que não cumpre essa censura. E se quiser ter acesso a todas as minhas postagens para sempre, deve se inscrever no meu Locals, que funciona de uma forma parecida com o Facebook ou o Twitter. Todos os links estão aqui na descrição. Entra lá, senão você vai ficar desinformado e aí eles vão vencer. Você tem duas hipóteses, né? Uma das hipóteses é a de que ele estava sendo muito rígido, fez muitas coisas muitos absurdos, e agora ele vai ser substituído por alguém que vai baixar a temperatura, né? E de novo, o Carlos Frederico ele tinha sido absolutamente truculento com os presos do 8 de janeiro, desrespeitou todos os seus direitos, uma vergonha. Ele é objeto de várias denúncias internacionais a respeito do Brasil, ele é cúmplice e partícipe das violações, dos crimes contra os direitos humanos sendo cometidos no Brasil, contra os presos e réus do 8 de janeiro. Eu falo detalhadamente sobre essas violações na minha entrevista com os advogados da Associação das Famílias e Vítimas do 8 de janeiro, a ASFAV, que eu fiz pessoalmente aqui nos estúdios do Locals, aqui em Miami, e obviamente tudo extremamente chocante. Extremamente chocante. Então, em tese, se essa linha tivesse correta, a saída dele seria uma boa notícia, certo? É uma primeira análise que alguém poderia fazer. E aí, pequeno gafanhoto, é aí que você pode estar enganado. Porque o inferno ele é um poço sem fundo. Carlos Frederico era ruim? É, mas dá para ser bem pior. E tem algumas coisas que esse procurador, Carlos Frederico, que deixa aqui, de quem a gente está falando, algumas ações dele que me chamaram a atenção ao longo desse processo. Coisas que deveriam ser normais, né? Mas nesse jogo de comadre, que virou o aparato de perseguição política do STF, essas coisas me surpreendem. É normal, né? Seria normal haver discordâncias entre o procurador e o juiz, entre o acusador e quem julga. Às vezes o acusador quer alguma coisa e o juiz não concede, às vezes o juiz gostaria que a acusação seguisse por um determinado caminho, nem deveria querer. Mas às vezes acontece, não considera que o caminho que a acusação seguiu é o mais feliz. Mas no Brasil isso acabou, né? Quando a gente vê os diálogos da Vaza Jato, onde o Moro e o procurador combinavam as coisas, os procuradores combinavam as coisas, isso foi elevado à enésima potência nos julgamentos, nos inquéritos do fim do mundo do Alexandre, no inquérito do 8 de janeiro. Eu falo, as origens jurídicas dos males processuais que estão acometendo hoje a direita nasceram lá na Lava Jato, sob as palmas regadas pela direita. Então, se o Moro combinava as ações com os procuradores da Lava Jato, como demonstram os diálogos, né, vazados, o Alexandre é muito pior, né? Ele tem um delegado da Polícia Federal de estimação. Ele tem um chefe da Gestapo, que é para chamar de seu, o tal do delegado Hiroshi. Era a delegada Denise, foi substituída por esse delegado Hiroshi, que está por trás dos inquéritos ilegais hoje em dia que o Alexandre conduz. Então, tudo que o Hiroshi precisa nos inquéritos, o Alexandre dá. E tudo que o Alexandre precisa dar é pedido pelo Hiroshi. Então, é como o Chaves, que vende churros para ele mesmo. Né? O senhor aceita um churro? Ah, muito obrigado, um churros. Ah, que delícia, aqui está o dinheiro. Pega o dinheiro e bota no bolso. É o Chaves vendendo churros para si mesmo, é o Alexandre e o Hiroshi. É a mesma coisa. Nunca
há um pedido que foi negado, que tenha sido negado. Nunca há uma manifestação contrária. O Hiroshi, inclusive, aliás, foi quem pediu a busca e a apreensão na casa dos que hostilizaram o Xandão em Roma. Eu acho que ele pede para Carmen Lúcia, não me lembro para quem que ele pede, para Carmen Lúcia ou Rosa Weber, ninguém sabe a diferença entre elas. Uma saiu, ninguém sabe direito qual foi. Mas ele pediu, foi o Hiroshi que pediu, em nome do Xandão, né? Então, o que me chamava a atenção, e eu fiz essa pergunta ao doutor Ezequiel, da ASFAV, quando eles vieram fazer a denúncia aqui nos Estados Unidos, na Corte Interamericana de Direitos Humanos, na Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA, eu chamei a atenção que algumas coisas com o Carlos Frederico não eram necessariamente como elas deveriam ter sido combinadas. E deixa eu citar aqui, por exemplo, vou citar um exemplo. Na primeira decisão relativa ao 8 de janeiro, o Alexandre chamou lá na decisão dele os manifestantes de terroristas. Ele escreveu, juiz, meteu, terrorista. Bateu. A imprensa embarcou na tese do terrorismo, só chamava de terrorista, e estava tudo meio certo. Era uma construção que vinha muito parecida com o que tentaram fazer com o 8 de janeiro. Mas logo que entrou, o procurador Carlos Frederico, ele fez o óbvio, pelo que diz a lei. Ele afastou a tese de terrorismo. Ninguém foi denunciado por terrorismo, apesar da decisão anterior do Alexandre. Claro que ele enquadrou os manifestantes em outros crimes igualmente absurdos, como a abolição do Estado Democrático de Direito, aquelas abolição violenta, tentativa de abolição, e aquelas outras groselhas que ele inventou. Mas ele não entrou na tese do terrorismo. E não foi nem... E eu acho que isso foi contra os interesses deles naquele momento. Acho que, sem dúvida, é evidente que o Carlos Frederico quis deixar uma punição severa, dar uma lição para essas pessoas, mas não quis seguir no caminho do terrorismo que o Xandão queria, e isso tem repercussões, inclusive, para o direito internacional, né? Um outro caso simbólico e notório foram as liberações, os pedidos de liberação da prisão, de revogação das prisões, que ele pedia e não eram concedidos pelo STF. O caso mais conhecido, isso é totalmente atípico, porque normalmente a Procuradoria quer que o preso fique responsável pela acusação, né? Ela quer que o preso fique preso, e o juiz vai lá e pondera entre o que ela fala e o que a defesa fala e solta ou não. No caso do Xandão, a coisa era mais... O procurador era menos severo do que o juiz. O juiz queria mais a punição do que o procurador, né? O caso mais conhecido foi o do Clesão. O Clériston, que veio a óbito, faleceu, vítima aí da ditadura do Brasil. O Carlos Frederico, o procurador Carlos Frederico, havia pedido que ele fosse solto, se eu não me engano, desde agosto. E o Xandão não dava, não deu o alvará de soltura. Então, olha que coisa estranha, né? Por que pedir, então, se o Xandão não dava? Se há uma combinação entre eles, por que haver esse pedido? Por que deixar o Xandão nessa situação e tirar o dele da reta? Mas sem dúvida, assim, o grande momento mindfuck, né, foi em uma entrevista, mais alguns meses atrás, na Veja, onde o subprocurador havia chamado a delação do Mauro Cid de fraca e disse que ela só continha narrativas, não tinha fatos. Peraí. Quer dizer que o Xandão e a Gestapo trabalharam duro para produzir e homologar uma delação do principal assessor do Bolsonaro? E o subprocurador responsável, aquele que deveria fazer a acusação, ele diz que o trabalho do Hiroshi lá, o trabalho da Gestapo com o Xandão, que esse trabalho é fraco? Ora, só porque não narra o cometimento de crime nenhum, e porque a delação não é corroborada por nenhuma prova,
exceto a palavra do delator. Só por isso? Só por isso que ela é fraca? Só por isso que ela é só narrativa? Pô, meses de planejamento, prisão do Mauro Cid por causa de cartão de vacina, phishing expedition, tortura psicológica. Ora, foram em cima da mulher do Mauro Cid. Centenas de reportagens vazadas à imprensa. Carlos Frederico. Você tem noção da quantidade de tempo que o Xandão teve que conversar com a Malu Gaspar? Porra, não deve ser fácil conviver com essa gente da Folha, do Globo, até mesmo do UOL, veja você. Ora, tudo isso era para pegar justamente o Bolsonaro e os bolsonaristas. Se você disser, Carlos Frederico, que a denúncia não tem robustez, que a delação não tem robustez e não serve para denúncia, como é que fica? Como é que você faz isso numa entrevista? E a cara do Xandão? E a cara do delegado da Gestapo? Que foram quem produziu e quem homologou a delação? Então, assim, ironias à parte, foi isso realmente que fez, assim, porra, coçar a cabeça. E vejam que eu não estou dizendo aqui que o Carlos Frederico é mocinho. Né? Talvez ele não tenha aceito por uma pura vaidade. Talvez. Vaidade é, como diz o John Milton do Al Pacino, né? A vaidade, o diabo diz, né? Definitivamente o meu pecado favorito. Talvez tenha sido vaidade, talvez ele achasse que ele mesmo, por tudo que fez, ele fosse ser um indicado para ser procurador, e o Paulo Gonet, peixe do Gilmar, passou na frente, com apoio do Xandão. Talvez ele achasse que ele devesse ter os louros, e não a Gestapo, não a Polícia Federal, vai saber. Afinal, ele colocou o Bolsonaro no inquérito. Não estou dizendo aqui que ele foi mocinho. Ele incluiu um Bolsonaro, um cara que estava nos Estados Unidos, sem mandato, fora do poder, para copiar o que fizeram aqui com o Trump. Mas o Trump era presidente. O Trump, ele diz que... Veja, olha a semelhança, né? O Trump fez um discurso para as pessoas marcharem pacificamente para o Capitólio. E eles disseram marchar, ele falou marchar, ele foi um grito de guerra, o Trump falando lei e ordem, tuitando, pedindo para as pessoas pararem, etc. Mas o Trump ainda era o presidente. Eles acusaram no início o Trump de negligência. O Bolsonaro não dava para fazer isso. Não só porque ele não era mais o presidente há 8 dias, no 8 de janeiro, como ele tinha se mandado para os Estados Unidos. No final do dia ainda, no meio do dia, no meio da tarde, ele manda um tweet dizendo, se manifestando contra. E ainda assim, copiando os Estados Unidos, como colocaram o Trump no inquérito do 8 de janeiro, e isso está em discussão, agora vai ser discutido na Suprema Corte. Os meus apoiadores do Locals viram um comentário que eu não pude fazer no último programa, mas fiz para apoiadores na aula no Locals, justamente sobre essas mudanças. Então, o Carlos Frederico colocou, ele que é o autor do pedido à meta desse vídeo, onde o Bolsonaro supostamente questionava as eleições para servir como prova, né? Mas não me parece que o Carlos Frederico estava assim exatamente agradando ao Xandão, ao establishment e companhia. Porque se ele tivesse, era muito simples, ele bastava ter sido reconduzido. É verdade que é normal, mas não necessária essa saída. E ele podia ter sido reconduzido. Não foi. O Gonek é outra pessoa. Talvez ele próprio. E como já disse aqui na semana passada, no Paulo Figueiredo Show, a juíza Ludmila Lins Grilo, na quinta-feira passada, se não me engano, a pior das sabatinas foi a do Paulo Gonet, justamente por conta das respostas que ele deu a respeito às investigações políticas do STF, onde ele valida os inquéritos do fim do mundo na opinião dele. E, ora, o Gonet é o homem do Gilmar. E o Gilmar, nesse momento, está onde? Ele está na turma gritando ameaça à democracia, pegar os bolsonaristas.
os bolsonaristas. Parece que já foi o tempo daquele Gilmar garantista, lembra? Pô, e eu elogiei Gilmar Mendes, primeiro porque eu acho ele uma figura muito inteligente, em termos de preparo ali, ele é um dos mais preparados, e é possível reconhecer inteligência nos nossos adversários, mas o Gilmar foi correto nas críticas dele da Lava Jato. Talvez não. Hoje a gente vê que certamente não pelos motivos corretos, mas as violações às garantias, aquela turma dos as prerrogativas dos advogados, todos eles estavam corretos em vários aspectos. Mas agora todo mundo em silêncio, não tem mais prerrogativa, não tem garantista. O garantista é garantista de corrupto e traficante. Não tem garantista para patriota. Então eu não espero um Gonê garantista. E, aliás, uma outra pista do que a gente deve esperar, uma outra pista está na imprensa oficial. Prestem atenção, eu falo para não assistir Globo, mas a gente fica com o vidinho em pé. Porque o que a Globo diz que vai acontecer, nestes casos, é muito, muito bom ouvir. Porque os ministros do STF ficam mandando zap para os apresentadores, mandam um recadinho para a sociedade, pela Globo News, pela Governews. E o que diz a Governews? Vamos ler aqui com vocês. Tweet da Governews. O que se diz hoje no Ministério Público, entre parênteses, entre as pessoas que investigam os casos da era Bolsonaro, estão dizendo as conversas de bastidores, que são muitos e devem chegar em breve à PGR, como eu falei aqui, e que estão vendo essa troca com muito bons olhos, porque eles acreditam que agora os casos poderão ter finalmente um desfecho célere e bem respaldado. Isso diz Reinaldo Turolo Júnior sobre a expectativa com Gonê. Ora, muito célere e bem respaldado é pau no Bolsonaro. É o plano Janja, porra. É o plano Janja. É o tudo dá certo. Esse é o plano Janja. Ou não? Ou estou enganado? Ao que me parece, agora ele já tem o vídeo que eles estão pedindo à mesa, o tal do vídeo que eles pediram à Meta, a Meta disse que não tinha, e eles não conseguiam andar com o processo sem o vídeo. Então eles têm o vídeo e saiu do caminho o procurador que desprezava a delação do Mauro Cid. E são basicamente as duas únicas coisas que eles têm contra o Bolsonaro. É o vídeo e a delação do Mauro Cid. Para enquadrar ele nesses inquéritos doidos. Fora os outros lá de joia, de não sei o que, blá, 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 blá. Enfim, essa é uma leitura. Essa é uma leitura. Tá? Pode ser que o novo procurador, o novo subprocurador ou procurador que vai assumir o caso, seja muito melhor, restitua o mínimo da legalidade, reestabeleça o papel constitucional da PGR, vai saber. Né? Quem viver, verá. Mas eu, Paulo, acho que essa movimentação me parece, tem cheiro, pelos motivos que eu expus aqui, de plano Janja. Batizei o plano de plano Janja em homenagem à pessoa que nos contou do plano. O plano, se tudo der certo. E eu tenho que ser absolutamente franco com vocês, porque eu estou com enorme curiosidade na atuação do subprocurador, do novo procurador, do novo subprocurador, até por interesse próprio. Eu quero ver o que ele vai fazer com o tal do inquérito das fake news, por exemplo, no qual eu estou supostamente enquadrado. Quer dizer, eu acho que estou, porque eu nunca fui formalmente comunicado, estou esperando até hoje. Nesse mês eu completo 1 ano com todas as minhas redes sociais bloqueadas no Brasil. Meu passaporte cancelado. Meus sigilos quebrados. E claro,
as minhas contas bancárias e os meus ativos financeiros, todos congelados. Tudo isso sem nenhum devido processo legal, sem nenhuma notificação. E é claro que o objetivo do bloqueio das minhas contas, das minhas redes sociais, que eram fonte de receita do meu trabalho jornalístico, o objetivo é a asfixia financeira. Falar, o cara não consegue. Ah, é? Falou? Ah, questionou. Tu vai morrer de fome. Eles tentaram fazer isso com Alan, eles tentaram fazer isso com todo mundo, quantos não tem? E teria funcionado. Teria funcionado, não fossem quem? Não fossem vocês, os meus apoiadores do Locals.com. Porque o Locals é uma rede americana que está sob a jurisdição americana, não tem sede no Brasil, e onde os donos são loucos por liberdade de expressão. Então lá eu posso publicar notícia, comentário, minhas lives estamos transmitindo aqui, né? E o Locals também serve como lugar onde as pessoas podem me apoiar em sigilo para garantir que eu continue trocando chumbo e falando as coisas que eu falo. Ou alguém vai citar os nomes, falar as coisas que eu estou falando aqui. Isso é um oferecimento dos meus apoiadores. Porque em vez de patrocinador, que pode me chantagear, me cancelar, sofrer pressão, Sleeping Giants, você é o meu patrocinador. Você é o meu patrono. Você é o patrono do que eu faço. Não é o patrão. O patrão é a verdade. Mas você é o patrono. Bom, e se você ainda não é, na descrição tem um link. Ainda tem um cupom de desconto para você me patrocinar com a partir de $5 por mês nos primeiros 3 meses. Paga no cartão, em sigilo, tudo aqui nos Estados Unidos, para a empresa que detém os meus direitos de imagem, e ganha de presente um monte de conteúdo exclusivo. A plataforma agora tem em português, o site em português. Vocês podem entrar aqui, se vocês entrarem no meu Locals, vocês vão ver quantidade de informação, de conteúdo, programas, trechos exclusivos de live, comentários, aqui, esse rápido comentário que eu fiz sobre a Suprema Corte Americana, que pode mudar tudo sobre o 6 de janeiro e as repercussões no Brasil. E você clica aqui, são comentários de 13 minutos sobre um tema, para quem quer entender um tema e não quer ficar preso. As notícias que eu acho mais importantes no momento, tá tudo aqui. As notícias que eu vou utilizar no programa, pesquisas, a cobertura sobre a eleição americana, com trechos exclusivos. Então, se você clicar aqui na minha notícia sobre a eleição americana, eu dou a notícia, mas a partir daqui dessa barrinha, eu explico a diferença só para os meus apoiadores. Então, é um pouquinho de conteúdo extra. Tem conteúdo que é gratuito, você pode se cadastrar no Locals de graça, e tem conteúdo que é para os apoiadores. Eu acho justo, acho honesto fazer isso. Então, realpfigueiredo.locals.com, o link está aqui na descrição. É só clicar, você me apoia com $5 por mês pelos primeiros 3 meses, depois passar para $7. É um lanche do McDonald's que você paga por mês, se você achar que vale a pena, porque você pode cancelar a hora que quiser. Não gostei, Paulo, não gostei que você falou mal do Bolsonaro hoje. E eu só gosto quando fala bem do Bolsonaro. Fica à vontade. Cancela. Então tá tudo certo. Daqui a pouco você volta. Vê que eu tinha razão. Como tantas vezes aqui, né? Inclusive, coitado do Bolsonaro. Se tivesse me ouvido, estava aqui nos Estados Unidos, os processos não tinham andado, tinha dado uma canseira nos caras. E olha, ia ser uma coisa bonita de se ver.